E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast, né? Tem bastante coisa para falar e ao final queria ouvir com vocês um trecho aí da coletiva do Abel Ferreira. Pensei até em ouvir um pouco da coletiva do Eduardo Cudê, mas vamos de Abel dessa vez, né? Porque o Palmeiras conseguiu um feito, né? Um feito que é a 100ª vitória do Abel Ferreira. Ele falou sobre o Endrick, né? O Endrick tá jogando bem, mas o gol dele não tá saindo e ele ficou decepcionado, né? Parece que ele até chorou um pouco com essa fase ruim, né? Esse jejum. Fase ruim eu não diria, mas esse jejum de gols, né? Jogador, atacante, goleador, gosta de pôr a bola pra rede. Só que eu falei em alguns podcasts anteriores, o Endrick ele tá contribuindo muito dentro de campo, né? Mas vamos falar um pouco desse jogo mais pra frente. Vamos Vamos começar, só para iniciar, né? A gente sempre fala todo dia do caso Daniel Alves, nada de novidade, né? Apenas a notícia de ontem de que o Daniel Alves vai seguir preso e pelo que saíram de notícias mais recentes, né? TVs espanholas noticiaram ali a reação do Daniel Alves após a notícia, né? De que ele continua preso, diz que ele passou sem falar muito. Ele tá numa cela isolada também. Diz que não comeu. Então, obviamente, é a decepção, né? Você entra com recurso. O advogado da defesa, Daniel Alves, estava até antes, né, de sair a decisão. Diz que estava muito confiante. E aí passa toda essa expectativa pro Daniel Alves. E quando não sai o resultado esperado, obviamente que a decepção ela realmente é gigantesca, né? Então a gente vai seguir acompanhando o caso e qualquer notícia nova a gente traz aqui, a gente vai debater, a gente vai discutir um pouco mais sobre o assunto, tá? Sobre o Andrei, né? Que interessa ao Palmeiras, o Vasco parece que tá, notícia aqui deixando os créditos do Globo Esporte. Do Globo Esporte não, do O Globo, né? O Globo, perdão, não é Globo Esporte. O Vasco tá tentando atravessar essa negociação e alguns pontos, né? Que o Vasco oferece como vantagem, se é que a gente pode dizer assim, né? Sinaliza melhores condições de negócio ao Chelsea. Os ingleses querem que o volante fique livre para disputar o Mundial Sub-20. O Palmeiras, como a gente falou ontem, ele quer ter a decisão final em relação à participação do atleta no Mundial Sub-20, né? Porque é o que eu falei, de repente ele chega no time, vira titular, vira um jogador imprescindível, e aí o Palmeiras quer ter a opção de não vai jogar porque a gente precisa do jogador. É um cara que vai ser importante, visto que o Palmeiras vai jogar, pelo menos no primeiro semestre, todas as competições, né? Não só o Palmeiras, como tantas outras equipes. Todas as competições possíveis, é um cara que certamente contribuiria muito, né? O jogador, ao que parece, ele quer ir para o Palmeiras, né? E, e o Vasco também, ele, pelo que tem na notícia aqui, e aí fica o convite aberto, entra lá, procura a matéria, dá uma olhada na íntegra, né? O Vasco também está tranquilo em relação ao tempo de contrato, né? Então, assim, se o Chelsea quiser que o Andrei volte em junho, no meio da temporada brasileira no caso, tudo tranquilo. O Vasco quer ter essa opção de ter o atleta, ter um ganho técnico, né? Pelo tempo que for possível, o máximo de tempo possível. E aí depois, quando tiver que voltar, volta. Se tiver que participar do Mundial Sub-20, participa. Mas o Vasco quer ter quer poder contar com o jogador, porque seria um ganho técnico muito importante, mesmo que por alguns dias, né? A gente vai seguir acompanhando. Eu falei e vou repetir, não é aqui tentando melar a negociação, não é querendo jogar praga. O torcedor palmeirense que me desculpe, né? Não é isso que eu quero, não é um intuito. Acho que seria um baita jogador para o Palmeiras. Agora eu falei já alguns podcasts anteriores, o Palmeiras ele não tem esse perfil de, sabe, de agitar o mercado, de isso já foi. Isso foi na época do Alexandre Matos, né? Agora não, o Palmeiras de hoje é muito discreto. E esse caso do Andrei tá chamando muito, tá gerando uma repercussão muito grande. Isso não é o perfil dessa nova gestão palmeirense, porque como eu falei ontem, à medida que a notícia ela se espalha e ela vai se tornando, e ela vai ganhando volume, né? Vai gerando interesse público,
isso inflaciona no mercado, isso inflaciona o valor de mercado do jogador. Não é, no caso, o valor de mercado, mas enfim, condições para que a negociação ocorra, porque o Chelsea quer emprestar, precisa emprestar, porque o atleta não consegue ter o visto de trabalho inglês ainda, porque faltam alguns pontos, né, a ser atingido, tem que participar de competições internacionais, no caso, por isso o interesse do Chelsea dele participar do Mundial Sub-20, de jogar no Palmeiras, porque participaria de uma Libertadores. Então tem todos esses aspectos. Ele precisa de uma pontuação, né? Um mínimo de pontuação. E então a inflacionada de mercado é mais nesse sentido, de que agora apareceu o Vasco. Não, tempo de contrato tranquilo. Precisar participar do Mundial, vai. Precisar voltar no meio do ano para a Inglaterra, vai. Precisa pagar tanto, a gente paga. E enfim, né? Então, essa vai ser inflacionada, né? E outros tantos clubes. Só que é por isso que eu falei. O Palmeiras isso não interessa, né? O Palmeiras é sempre muito discreto. Então, eu fico muito com o pé atrás se essa negociação vai acontecer. Porque falei há uns 2, 3 podcasts. Se é para acontecer, caiu na mídia. Tá estourando, né? Notícia, tá gerando repercussão. Das duas umas. Ou o Palmeiras já fechou, ou não vai fechar. Essa, pelo menos, é o feeling que eu tenho em relação à postura, né, dessa gestão palmeirense. E aí, muito torcedor pode ficar bravo, que gestão incompetente, diretoria fraca. Cara, longe disso, tá? Longe disso. O torcedor, eu faço um convite ao torcedor para que o torcedor venha à razão, né? O Palmeiras não vai entrar em leilão por nenhum jogador, por mais interessante que seja. E com o Andrei não vai ser diferente. Então, assim, se o Palmeiras eventualmente abrir mão do jogador, é porque o Palmeiras, a gestão palmeirense está obviamente pensando em se blindar, né? Por que não abre mão dessa multa aí? Porque aparentemente o que está travado é o Palmeiras ter essa decisão final do atleta participar do Mundial Sub-20 e também o Palmeiras querer uma compensação financeira caso o Chelsea queira contar com o jogador no meio da temporada brasileira e início da temporada europeia. Tipo, o Palmeiras queria até o final da temporada. Se é isso que está travando, alguns torcedores vão falar, tem que abrir mão, né? Aceite as condições. O Palmeiras tem que se proteger. O Palmeiras vai disputar todas as coisas. Imagina, de novo, imagina se o Andrei chega, vira titular e se torna um jogador imprescindível. E aí tem que sair no meio da temporada. É uma perda muito grande para o elenco palmeirense, que depois vai ter que buscar novamente um jogador para a posição. O Gabriel Menino caiu com uma luva, já está funcionando. Méritos do Abel, méritos do jogador, mas isso não é regra. Não significa que se de repente o Andrei sai, no caso se ele vira titular, que o Abel de novo vai encontrar uma solução muito rápida. Isso não significa. Então, por isso que eu falo, o Palmeiras ele precisa se resguardar. Eu concordo com isso. O Chelsea quer essa compensação financeira, ela é no sentido de, primeiro, para coibir o Chelsea de fazer isso, né? Essa manobra de o atleta é nosso, a gente quer ele de volta. E segundo, se de fato isso acontecer, o Palmeiras ganha um cash, né? Ganha uma grana e no meio da temporada pode ir em busca de um outro reforço. Então esse é o propósito, né? Então, para muitos torcedores emocionados que pensam, cara, tem que abrir mão, tem que aceitar tudo. Não tem que abrir mão. O Palmeiras está na elite do futebol brasileiro, o Palmeiras não pode se sujeitar a esse tipo de coisa para ter um jogador. Né? Então eu concordo com a gestão palmeirense e se não fechar, certamente é um negócio que não interessa. Esse seria um negócio que seria prejudicial ao Palmeiras. Um elenco que está formado para o Vasco, eu acho que interessa. E não é menosprezando o Vasco, é porque o Vasco tem um elenco em formação. Então qualquer ganho técnico que o Andrei venha a agregar vai ser muito bom. Pelo menor tempo que seja, vai ser muito bom. O Vasco vai conseguir avançar nas competições de mata-mata, vai conseguir fazer muitos pontos importantes, pelo menos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque esse é um ano de afirmação, esse não é um ano de reestruturação e de afirmação também. Não é um ano de conquista de título. O Vasco não está mirando o título. O Vasco está pensando, estamos reestruturando e a gente precisa se firmar como SAF e se firmar como clube de Série A. Uma vez que isso aconteça, a gente pode mirar áreas mais altas, mas esse não é o objetivo da temporada.
Se acontecer, aconteceu, ótimo, mas este não é o objetivo. Então, qualquer ganho que o Andrei venha trazer ao Vasco, seja avançar nas competições de mata-mata, porque isso é premiação em grana, né? Seja avançar, seja pontuar o máximo possível no Campeonato Brasileiro, porque isso vai garantir o Vasco tranquilamente na Série A, é um ganho muito grande. E eu acho que no caso do Vasco vale a pena. No caso do Palmeiras não vale a pena. Porque você tem que ficar trocando o elenco, mexendo. E o Palmeiras, a gente sempre elogia aqui. A grande virtude do Palmeiras é conseguir manter a base do elenco. Então, se tem um elenco vencedor, o Palmeiras consegue manter. Pelo menos as peças essenciais, os principais jogadores, né? E se o Andrei viesse a se tornar um dos alicerces dessa equipe nessa temporada, perdê-lo no meio da temporada seria algo muito ruim. Então, seria necessária uma compensação financeira. Eu concordo com isso. Então, calma, torcedor que é emocionado, calma, né? Mas são coisas do futebol, né? Acho que o Palmeiras hoje, pelo status que atingiu, né? Pelo tamanho que atingiu, se é pode dizer assim, o Palmeiras não pode abrir mão de qualquer coisa só para ter um jogador. Né? Cá entre nós, isso é coisa do passado, isso está ultrapassado por uma equipe como o Palmeiras que, né, com o poder financeiro e com a estrutura, o planejamento e o projeto que vem executando já de longa data, né? Então vamos seguir. Vamos de Atlético Mineiro, notícias tristes, né? Atlético Mineiro é recebido com gritos racistas por parte de torcedores do Carabobo no estádio na Venezuela. E aqui deixando os créditos, agora sim, Globoesporte.com, antes era matéria do O Globo, agora Globoesporte.com, site do GE. E aqui, cara, eu queria trazer uma manifestação, né? O Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro repudia veementemente as ofensas racistas e xenofóbicas, né, dirigidas à nossa delegação. E aqui, Rodrigo Caetano registrou reclamação junto ao delegado da partida. Só que o que eu queria trazer para vocês é isso aqui, né? La Conmebol considera absolutamente inaceitável. Vamos para o trecho em português, perdão, porque, né, não sei muito bem o espanhol, né? Então, para não falar o portunhol e ficar feio, vamos embora. A Conmebol considera totalmente inaceitável qualquer manifestação de racismo e outras formas de violência em seus torneios. Em maio de 2022, o Conselho da Conmebol modificou o Código Disciplinar, aumentando as penas para atos discriminatórios, publicado aqui no Twitter da Conmebol. Agora, a grande pergunta que eu me faço e eu espero, vou ficar no aguardo para ver se vai acontecer, é se vai ter punição, né? Vai ter punição. É apenas um jogo de pré-Libertadores, mas é um jogo oficial. Então, eu quero entender o que vai acontecer se a Conmebol vai de fato colocar uma pena, né? Uma punição. Uma punição forte, como diz aqui, em 2022, aumentando as penas para atos discriminatórios. Vamos aguardar e ver, porque fazer um post no Twitter, né? Muito bonito, muito legal. A gente espera atitude, a gente espera ação em relação a esse tipo de ato, né? Condenável, absolutamente condenável, tá? Vamos embora, vamos ao giro da rodada, antes de ouvir a coletiva do Abel Ferreira, e a Taça Libertadores, pré-Libertadores, é o Nacional Independiente Medellín, 2-2, Boston River e o Huracan, 0-0, dia de empates, né? Carabobo e Atlético Mineiro, 0-0. Cara, essa partida aqui, partida que o Hulk não jogou, o Hulk foi diagnosticado com Covid e não pôde jogar essa partida, né? Para o lugar dele, o Eduardo Cudê escolheu o Ademir, que não fez uma boa partida. Aliás, no primeiro tempo, a melhor chance do jogo foi do Carabobo, né? Da equipe do Carabobo, o Everson, né? O goleiro do Atlético Mineiro, do Galo, teve que fazer uma grande defesa, mas uma grande defesa. Se você não viu, veja. Procura, foi uma baita defesa. Ali, se de repente o Carabobo faz o gol, o Atlético sairia com uma desvantagem importante nessa partida, nesse duelo, né? Esse primeiro embate aí para buscar a fase de grupos, né? Segundo tempo só deu o Galo, e aí sim o Galo pressionou. Primeiro tempo até o Pedrinho teve uma ou duas boas oportunidades.
O segundo tempo, a grande chance foi essa do cara bobo, né? Que o Everson defendeu, garantiu, segurou ali o empate naquele momento e para os visitantes. E aí no segundo tempo só deu o Atlético Mineiro, né? Só deu o Galo, foi para cima. O Paulinho acertou uma bola na trave, mas o gol não saiu. Não era dia. Faltou o artilheiro, faltou o Vingador, faltou o Hulk, né? Mas o segundo tempo, é importante dizer, o primeiro tempo foi muito ruim. O segundo tempo foi bom. Eu acho que o Galo, se a gente sempre fala assim, sobre merecimento, né? Se tivesse algum time, alguma equipe que merecia sair com a vitória, para mim seria o Atlético Mineiro. Porque criou muitas oportunidades no segundo tempo, buscou o gol, foi para cima, não aconteceu, mas eu acho que tem tudo, até com a volta do Hulk jogando em Minas, tem tudo para conseguir passar, né? É um jogo perigoso, é sempre um jogo muito perigoso, né? Porque vai ser um adversário que vai jogar fechado, que vai jogar para por uma bola, né? Para o contra-ataque, enfim. Jogo sempre muito perigoso, mas com o Hulk eu acho que o Atlético abre o placar, consegue abrir o placar. Agora, se vai tomar, aí depende também dos cuidados, né? Alguns cuidados têm que ser tomados para evitar um desastre, né? Um fiasco. Mas enfim, eu acho que o Galo tem tudo para passar, uma equipe muito fraca mesmo. Para essa partida, assim, o primeiro tempo foi muito decepcionante, porque é um adversário muito fraco. Não se equipara ao Galo. Mas tem todos aqueles contextos que a gente fala. Trabalho novo do Eduardo Cudê, o time não tá legal ainda, isso é óbvio. A gente fala de várias equipes que trocaram de treinador. O time não tá legal ainda, mas o Atlético tem muito mais time. Né? Muito mais time. E no segundo tempo isso ficou evidente, né? Vamos embora, vamos de Copa do Brasil, alguns resultados, né? O Volta Redonda se classificou para cima do Falco, Londrina, né? Fora. Cuiabá, cara, time de primeira divisão, já tá fora, hein? Perdeu do São Raimundo de Roraima. RR é Roraima, né? Se não for, eu peço perdão aqui, gente. Que coisa, hein? Que coisa, o Dourado. Eu vi até alguns dias atrás a notícia de que o Cuiabá, dos clubes da Série A, alguns dias atrás, era então o clube com o melhor aproveitamento, né, se eu não me engano, entre os clubes da Série A. E aí chega com uma disputa da Copa do Brasil eliminado, né? Já no primeiro jogo, aquelas coisas do futebol, né? Coisas do futebol. E aí, não adianta você jogar o seu torneio regional, né? Você é um clube de Série A, obviamente é muito superior aos adversários, isso não te prepara para nada, né? Vai disputar uma Copa do Brasil, um momento de... Para mim, o Cuiabá é muito mais time que o São Raimundo. Eu não vi o jogo, mas, cara, não tem nível de comparação. Por mais que o Cuiabá seja uns clubes mais fracos, se é que a gente pode dizer assim, da Série A, é muito superior o nível técnico, né? Você já perder logo de cara, é por isso que eu falo assim, o Flamengo tá sobrando no Campeonato Carioca, mas os adversários são tão fracos, e com todo respeito eu falo isso, mas não dá, também não vamos ficar aqui, né, de boa vizinhança. O Flamengo é muito superior a qualquer clube do campeonato, tirando os rivais, né, que tem aí rivalidade, pesa, diminui um pouco as distâncias, mas todos os outros, o Flamengo é muito superior. Isso não te prepara para as grandes competições, como a gente viu. Então, isso pode te ajudar, dar ritmo de jogo e tudo mais, confiança, mas isso não te prepara, né? Pro mata-mata, pro vamos ver, né? Pro embate pesado mesmo. Então, aí, o Cuiabá já fica pelo caminho, já cai um dos grandes aí da Copa do Brasil, tá? Liga dos Campeões, passar rapidamente pelos placares, né? O Leipzig empatou com o Manchester City, Internacional venceu o Porto por 1-0. Campeonato Paulista, eu não sei por que tá ao vivo aqui ainda, tá? Eu não sei, mas vamos embora. Ituano 0, São Bernardo 2. O jogo aconteceu antes do jogo do Palmeiras. E com essa vitória, o São Bernardo tinha assumido a liderança do grupo, né? E o Palmeiras foi lá depois na sequência, venceu o Bragantino por 2-0 e aí reassumiu a ponta do grupo. Esse grupo tá impressionante, né? Esses dois, eu vou até abrir aqui, ó, só pra gente... Cara, esses dois, chega a ser um pecado o Palmeiras, né, um dessas duas equipes ficarem pelo caminho logo de cara, né? Porque eles se enfrentam, né? Na próxima fase vão se enfrentar, o primeiro e o segundo do grupo se enfrentam. O Palmeiras, 80% de aproveitamento e 24 pontos.
O São Bernardo, 76% de aproveitamento, 23 pontos. Se a gente olhar os outros grupos, o Corinthians tem 18, tem 10 jogos também, hein? Ó, São Bernardo e Palmeiras tem 10 jogos. Corinthians tem 18 pontos. Tá bem atrás do São Bernardo. O São Paulo já tá um pouquinho mais perto, mas é uma rodada, né? São 3 pontos diferentes. Também tem 10 jogos. E aí o Botafogo... Esse grupo aqui, cara, se o São Bernardo tivesse aqui, ia estar nadando de braçada, né? Então você vê essas coisas dos torneios, essas peculiaridades do torneio, e, cara, é ruim, né? De um certo ponto de vista, porque, cara, as duas melhores equipes do torneio até então, até agora, vão se enfrentar e uma já vai ficar de fora logo de cara, né? Então é regulamento. É regulamento. Mas, né? Coisas que acontecem. Ó, que eu rende. Cara, só vitória do São Bernardo, né? Impressionante. Surpreendente. E aí, eu vi que o Corinthians, se eu não me engano, o Corinthians vai contratar um jogador de São Bernardo. Cara, o Campeonato Paulista é para isso, né? Com todo respeito, o Campeonato Paulista é para isso. Eu muito me pergunto por que o São Paulo não vai. Pô, o Rogério Ceni fez um discurso acalorado no início da temporada. Ah, enxugamos a folha salarial, temos limitações, estamos fazendo e refazendo nosso elenco. Qual o objetivo da temporada, Rogério? Ah, montar um time competitivo. Ele nem falou posição de tabela, ele nem falou onde que ele chegar na Copa do Brasil, ele nem chegar na Sul-Americana, ele não falou nada disso. Ele só falou, quero ter um time competitivo. Cara, é só olhar para o Campeonato Paulista. Essa galera tá pedindo passagem, essa galera tá pedindo uma oportunidade nas grandes equipes do futebol brasileiro. Então, se você olhar aqui, tá, tudo bem, esse grupo A, questionável, né? Aliás, o Botafogo, se eu não me engano, mandou, o treinador saiu, enfim, né? Não é uma campanha ruim, né? Se eu não me engano, é o Botafogo de Ribeirão. Água Santa tá fazendo uma boa campanha, né? Ituano, ruim. Mano, olha esse grupo, cara. Olha esse grupo do Palmeiras, cara. São Bernardo, Santo André. Olha o grupo do Corinthians, cara. É daquelas coisas do futebol que não fazem sentido, né? Mas enfim, é o que eu falei. São Bernardo, Santo André tá fazendo uma campanha legal também. Então, assim, essa galera tá pedindo passagem. Né? Então, para esses clubes, clubes que vão jogar a Série B também, olhar para essas equipes do Campeonato Paulista, porque, mano, os atletas estão pedindo passagem. Eles vão justamente eles se preparam para o Campeonato Paulista para quê? Para chamar a atenção e ter uma oportunidade nessas grandes equipes, né? E não precisa ser equipe de Série A, que seja equipe de Série B, mas eles estão pedindo passagem. Então, não precisa ficar caçando jogador lá fora. Não precisa ficar. Isso vale para o próprio Palmeiras, tá? O Palmeiras eu acho que está muito bem servido da sua base. Existe uma fila de espera já. O Palmeiras não precisa disso, mas dá para olhar com carinho também. De repente contrata, empresta para uma outra equipe, né? Como acontece com muitos atletas do Palmeiras. Então também para todas as equipes, não só pro São Paulo, pro Corinthians, né? Bragantino também, por que não? O Santos nem se fala, né? O Santos nem se fala. O Santos já era para ter contratado uns 2, 3 aí de algumas equipes do Campeonato Paulista, porque tem uma limitação, né? E essa galera pede passagem sempre. Os melhores atletas, eles estão ali, com aquela vontade, né? De se provar e de pegar, morder essa oportunidade e abraçar essa oportunidade com unhas e dentes, né? Isso não só do Campeonato Paulista, isso em todos os estaduais, tá? Vambora, vamos seguir aqui com o giro de notícias aqui, só para finalizar, Campeonato Mineiro, Vila Nova 3, Ipatinga 2, Campeonato Paulista Série A2, né? A Ponte Preta tá na Série A2, né? Acreditem se quiser. Para quem é de São Paulo, tá sabendo que eu tô falando, Ponte Preta é uma equipe muito tradicional do interior paulista, né? Para você ver que é o que eu sempre falo. A galera que gosta de viver na velha política, com a chegada dos clubes e empresas, cada vez menos espaço para esse tipo de coisa. E cada vez menos espaço, as equipes tradicionais vão ficar pelo caminho se não mudarem a forma de pensar, se não mudarem a forma de gerir e de fazer futebol, tá? É isso, vamos embora com a coletiva do Abel Ferreira, já estamos aqui com quase meia hora de podcast, vamos tentar acelerar. TV Palmeiras Fã, canal oficial do Palmeiras no YouTube, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo se você gostar e
Dá uma moral, deixa uma moral para a TV dos clubes, né? Não só do Palmeiras, mas de todas as equipes aí que você simpatiza, né? Deixa o seu like, vai lá acompanhar. É sempre muito bacana dar uma moral para essa galera que gera o conteúdo pro seu torcedor. Tá, vamos embora de Abel Ferreira. Vou acelerar um pouco o vídeo aqui e é isso, vamos embora. O áudio tá legal, né? Abel, boa noite. Eu queria começar falando sobre números defensivos, porque, por um lado, o Palmeiras é disparado, o time que menos sofre gols no campeonato, foram só 4 em 10 jogos. Por outro, é o quarto time que mais sofre finalizações no Campeonato Paulista, que é um outro número defensivo. Hoje, por exemplo, 21 finalizações do Bragantino e nenhum gol, o Palmeiras ganhou de 2-0. Esses são os números, eu queria pedir agora uma análise sua sobre eles. Você entende que o Palmeiras está se defendendo bem como costuma se defender, como mostra o número de gols sofridos, ou você entende que esse número de finalizações mostra um Palmeiras talvez um pouco mais exposto do que deveria, pelo menos nesse começo de temporada? Olha, não sei, sei que somos nós que temos a melhor defesa, temos o maior diferencial de golos e, para ser muito honesto, há quem diga que defender é mais fácil do que atacar. Eu vejo de maneira diferente. Defender também é uma arte. É preciso ter tanto tesão a atacar como a defender. E para se ganhar campeonatos, e taças, e copas, e campeonatos do mundo, é preciso saber atacar bem e defender bem. E nós somos a melhor defesa, é verdade. Os nossos adversários, ou este adversário, rematou muito no golo. Muitos deles de fora da área, muitos deles de livros. Eu lembro-me as primeiras 3 ou 4 foram 4 livros que o árbitro marcou a entrada da área, não é? Portanto, o futebol é isto mesmo, é sermos eficientes, sermos eficazes e dar os parabéns aos meus jogadores, porque depois de 2 dias e meio de folga é sempre difícil retornar e conseguimos ganhar o jogo. Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Opa, peraí. Gostaria que... Oh, tava até apagando que tava na barra de pesquisa, fui ver os melhores momentos do Galo de novo, porque para ver a defesa do Everson, cara, impressionante, impressionante. Mas vamos pro que falou Abel Ferreira, né? A primeira pergunta, eu não falei sobre o jogo, mas a primeira pergunta já logo de cara fala sobre algo que eu queria comentar, que é o quanto a defesa do Palmeiras ela tá deixando espaço para os adversários. É impressionante, assim. É uma das defesas que menos toma gol, mas como destacado, é uma das que permitem mais finalizações do adversário. E eu acho que seria legal também trazer a informação de quantas defesas o Everton vem fazendo nas últimas partidas. Tá? Porque o Everton foi o destaque mais uma vez do Palmeiras. Não fosse um grande goleiro, não fosse o Palmeiras ser um grande goleiro, já teria tomado, né, pelo menos nas últimas 2, 3 partidas, muito mais gols. É impressionante o espaço que a defesa do Palmeiras está deixando. O Abel já mostrou uma certa insatisfação na partida anterior em relação à sua defesa. Não sei se foi na anterior ou na anterior. Mas em alguma dessas ele já tinha. Ele até estava na coletiva meio mal-humorado, né? E eu acho que era em relação à defesa, porque ele falou sobre isso na coletiva. E nessa partida contra o Bragantino foi um pavor, na minha opinião. Foi um pavor. O que o Palmeiras deixou de espaço para o Bragantino no segundo tempo foi uma coisa de louco, né? A partida que foi 2-0, ela não retrata o que foi o jogo. O Rony faz um belo gol de cabeça, o Bragantino cresce no segundo tempo, só dá Bragantino, e aí num contra-ataque, o Rony tá jogando bola, tá jogando muita bola, ele ele arranca pela esquerda, faz o passe pro Breno Lopes, o Breno Lopes se infiltra ali pelo lado esquerdo, parece que ele vai cruzar a bola, e nessa que parece que ele vai cruzar, aí ele surpreende o goleiro do Bragantino e faz um belo gol. O goleiro também deu uma bela ajuda, né? Ele defende a bola para dentro do gol. Mas é o que eu falei, a diferença de você ter um grande goleiro. O Everton em defesas difíceis, você pode pegar aí várias equipes não só do Campeonato Paulista, mas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Os goleiros, o que eles fazem? Tirando os grandes goleiros, os goleiros medianos, se é que a gente pode dizer assim, os normais, né? Não os fora de série, né? Não o Everton, não o Cássio, porque esses daí são fora de série. Mas os goleiros normais, se é que a gente pode dizer, os humanos, né? Eles defendem a bola, eles spawnam a bola para o meio da pequena área, eles às vezes não conseguem encaixar a bola. O que o Everton, o que o Cássio, um grande goleiro, faz? O próprio Everson também, se a gente pode deixar o destaque, o Santos, infelizmente, ele tá vendo um momento de baixa, né? Ele tá vendo um momento de insegurança no gol do Flamengo, mas era também um grande goleiro. Não acho que
Era não, né? Ainda é pra mim. Você não perde, você não se esquece de jogar a bola, né? Você não perde, tá inseguro, ele tá incomodado com alguma coisa certamente. Mas ou você espalma pra fora, ou você consegue encaixar uma bola difícil, é isso que o Everton faz. E fez essa partida mais uma vez. A bola vai no canto, ele espalma pra fora, ele não espalma pro meio da área. A bola tá difícil, ele consegue encaixar a bola, né? Ele consegue defender e encaixar a bola, ele não dá rebote. Então é isso que se espera de um grande goleiro e o Palmeiras vem conseguindo manter essa solidez defensiva. É óbvio que assim, defesa não é só esquema defensivo, óbvio que passa por um grande goleiro. Só que o Everton vem trabalhando demais, na minha opinião. Isso vem chamando a atenção. O Palmeiras está cedendo muitos espaços e contra equipes da Série A, de fato, os caras vão punir. Já tomou 2 gols do Corinthians, né? Contra o Santos. O Santos também não jogou nada contra o Palmeiras, vamos ser sinceros, né? Mas fez um gol o Santos, num erro defensivo da defesa do Palmeiras. Contra o São Paulo foi 0-0, mas não acho que o próximo, se enfrentarem mais uma vez, o Palmeiras e o São Paulo, não espere que o Palmeiras não vai tomar do gol do São Paulo. Se continuar desse jeito, o São Paulo estava num outro momento, quando os dois se encontraram, né? Agora o São Paulo, melhor ataque da competição, o Galo fazendo gol a rodo. Não espere que o Palmeiras não vá tomar gol do São Paulo num possível futuro embate, né? Então, por isso que eu falo. É preciso ter esse cuidado, porque o Abel até minimiza. Somos a melhor defesa, tudo mais, beleza. Mas se você olhar só para os números são mentirosos, porque o Palmeiras está cedendo muito espaço. Falei e vou repetir. Assim, ter uma grande defesa não passa não passa apenas por um grande esquema defensivo, que era o que o Palmeiras tinha. E aí ainda tem, eu acho que com o tempo isso vai melhorar. Mas o Palmeiras tinha, eu digo tinha, porque nesse momento não tem, né? Tinha no ano passado, no ano retrasado. Uma defesa que a bola não chegava no Everton, mas nem com reza, né? O Everton ficava lá, né? Às vezes parecia que estava até entediado. Agora ele está trabalhando legal, né? O goleiro, assim, ele gosta de participar, ele gosta de trabalhar, ele gosta, né? Mas também calma, né? Não vamos dar tempo. Pô, tem até um momento do jogo que o Everton ele não paga geral, né? Ele não sai brigando com todo mundo, mas ele dá aquele sinal de caraca, gente, né? Vai ser assim mesmo? Vai ser comigo mesmo? Precisar, eu bato no peito e garanto, mas precisa disso tudo, né? Enfim, né? Eu acho que é uma leitura muito rasa, é muito pobre olhar só a quantidade de gols que o Palmeiras tomou. É óbvio que, assim, isso é um número importante, isso é um dado importante, isso mostra o quanto o time é maduro. Porque não depende só da defesa, depende também de um grande goleiro. Mas a grande verdade é que o Palmeiras só não tá tomando mais gols porque o goleiro tá salvando. O goleiro tá chamando a responsabilidade, o Everton tá fazendo grandes partidas e isso nunca é bom. Porque o Palmeiras até então está enfrentando equipes que não estão no mesmo nível competitivo que o Palmeiras. A partir do momento que o Palmeiras começar a lidar com adversários de nível técnico semelhante, que é o que eu falei, como aconteceu com o Corinthians, aí os gols vão acontecer, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter. A gente não vê, eu pelo menos não estou vendo uma melhora. Tem muitos jogadores aplicados, eu não sei se o Abel também, não, tranquilo, gente, né? Faz o que vocês quiserem, né? Não precisa, né? Não vamos entrar nessa neura, né? A gente fala também, se defender é uma arte. E o Palmeiras era um artista da bola nesse quesito, né? Se defender é uma arte, eu concordo com o Abel. Se defender é uma arte, o Palmeiras era o Picasso, né? Na arte da defesa, pelo menos no ano passado. Esse ano, eu falei, esse ano não. Apesar dos números, eles são mentirosos. Apesar do Palmeiras ter tomado poucos gols, ter a melhor defesa, o Palmeiras está dando muito espaço para os adversários. E contra a Inter de Limeira foi um pavor, na minha opinião. Foi um pavor. O que a Inter teve de espaço, o que os caras colocaram a defesa do Palmeiras na roda é impressionante. Encontrando o último passe, deixando o companheiro livre para chutar. O Red Bull também o tempo inteiro, cara. Sim, uma defesa perdida, né? Pô, vocês estão achando que eu estou exagerando, não precisa nem ver o jogo na íntegra. Procura os melhores momentos. Cara, assim, é pavoroso os erros defensivos do Palmeiras. Só que aí o time do adversário erra.
comete umas bizarrices, chuta na lua, o Everton faz grandes defesas, o Bragantino teve pelo menos 2 ou 3 oportunidades em que o jogador do Bragantino ficou cara a cara com o Everton. Aí ou o cara chuta para fora ou dá um chutinho fraco, o Everton defende. Se é um time com mais qualidade, se é um Gabigol, um Pedro ali, um Roger Guedes, Yuri Alberto, um Galopo, os caras não vão perder. Né? Então por isso que eu tô falando. Os erros estão aparecendo, os erros estão se repetindo, só que o Palmeiras tem um grande goleiro, ele tá segurando a bronca. Ele tá chamando a responsabilidade. E já não é de hoje, né? No jogo contra o Corinthians, apesar de tomar 2 gols, ele foi destaque também. Como o Cássio também foi destaque. No jogo na Supercopa do Brasil, foi destaque também. Apesar de ter tomado 3 gols, também foi destaque. Né? Então, esse é sempre um detalhe importante. Quando o goleiro começa a se destacar muito, é sinal que tem alguma coisa errada, né? Se defender é uma arte, como disse o Abel Ferreira, e eu concordo. Mas se no passado o Palmeiras era um Picasso, né? Um Van Gogh, hoje o Palmeiras está muito aquém. O Palmeiras hoje, na arte defensiva, é apenas um amador iniciando, né, os seus trabalhos de pintura, né? Se aqui a gente pode ser assim. Enfim, tomar cuidado com os números, porque às vezes eles não refletem totalmente a realidade, tá? Que você falasse um pouquinho dessa marca importante que você tem hoje, né, 100 vitórias, né, dirigindo o Palmeiras, e a sua primeira vitória foi contra também o Bragantino. E que você sempre comentou, depois dos jogos contra o Bragantino, você sempre comenta que são jogos muito difíceis, de um jogo que é realmente muito bem disputado. Queria que você falasse um pouquinho dessa marca, se para você é realmente importante, e sobre o time do Bragantino. Eu não ganho jogos e eu não gosto nada mesmo quando começam a dizer o treinador. No treinador não é ninguém sem os jogadores. Portanto, isso é consequência do trabalho coletivo dos nossos jogadores. E hoje, por exemplo, na minha opinião, conseguimos segurar o jogo com as 5 substituições que fizemos. Não é? Tem treinadores que são criticados por não fazer substituições, não é? Como foi hoje o Guardiola. Tem outros treinadores que são criticados porque fazem substituições. E hoje queria dar os parabéns ao Giovanni, que entrou muito bem. Queria dar os parabéns ao Breno, que entrou num momento difícil e conseguiu segurar e conseguiu fazer um grande golo. Dar os parabéns ao Bruno Tabata, que foi preciso substituir um cansado Veiga, que após mais uma assistência e conseguir ter jogo e conseguir equilibrar a equipa, e fê-lo muito bem. Dar os parabéns ao Jailson, porque de facto tem uma coisa que nós não negamos, que é uma entrega e um esforço muito grande. E parabéns também ao Mike, que entrou. E às vezes a mim, pessoalmente, sangra-me o coração quando eu vejo algum bruá de alguns dos torcedores em relação a alguns jogadores. Eu quero-vos lembrar do Rony, que hoje é carinhado e amado por tudo e por todos. Quando erra, toda a gente aplaude. Se somos de fora, eu entendo, porque nós somos aqui para bater neste momento. E não é por acaso que ainda hoje estava a perguntar quem era aquele número 5 do Bragantino, não é? Que esteve aqui no Palmeiras, não é? Que ainda é nosso jogador. Quem era aquele número 5? É porque fez um jogo absolutamente extraordinário. E os nossos jogadores e os nossos torcedores têm que entender que as equipas contra nós vão dar a vida para nos ganhar. Dar a vida. E nós, quando for preciso defender com categoria, com arte, vamos fazer o que fizemos. Portanto, parabéns aos meus jogadores, mais uma vez. E esse recorde que estás a dizer é consequência e trabalho dos jogadores. É tudo consequência. Não, já te disse que não ando atrás de nada nem de ninguém. Eu ando atrás de fazer o máximo esforço com os recursos que tenho e ajudar os meus jogadores da melhor forma que eu sei e posso. Perguntado aí, né? Perguntado sobre essa questão dele chegar da vitória número 100 no Palmeiras. É curioso o Abel Ferreira aqui, eu vou deixar uma leve crítica ao treinador do Palmeiras, né? Ele, quando criticado, ele sempre fala, ninguém fala, né? Ninguém fala das coisas que eu faço, do livro que eu escrevi, da quantidade de dinheiro que está indo para o fundo de caridade, né? Isso é muito bom, isso tudo. E assim, as pessoas falam sobre isso, né? É ele que não vê. Ele só vê o que ele quer. Ele só vê, ele também acaba vendo só a coisa ruim. Ninguém vai perguntar sobre isso na coletiva, obviamente, né? E agora, é o que eu falei, se ele está buscando bajulação e elogio, é melhor ele não ir para a coletiva, ele está no lugar errado. Agora, quando ele é elogiado, ele sempre minimiza a participação dele. Isso são os jogadores, por isso que eu falei, é curioso, ele tem que saber o que ele quer, né? Ele quer ser elogiado ou ele quer ser criticado? Ou não pode fazer nenhum dos dois? Não dá para entender, né? Não dá para entender, é mais fácil ele mandar um jogador, o auxiliar dele, né? O João Martins, porque é complicado, você elogia e ele elogia, ele responde o elogio até de uma forma um pouco agressiva, né? Se elogia, ele não gosta, se critica, ele não gosta, enfim, né? Mas ele cita pontos importantes, elogiou alguns jogadores, né?
a raça, a vontade que vem deixando o Jailson, por exemplo, elogiou o Bruno Tabata, diz que fica chateado quando criticam os jogadores, aborrecido quando os torcedores do Palmeiras, quando são outros torcedores, quando são outras pessoas criticando os jogadores, ele entende. Agora, os torcedores do Palmeiras não. Isso eu concordo com ele, sim, em certos aspectos. Eu acho que o torcedor também não não vai usar um tapa-olho, né? Quando vê uma atuação muito ruim, ainda mais de reforços que chegaram aí, né? Com pompas de promessa, né? E tá até agora, o torcedor tá até agora esperando vingar a tal da promessa, né? Eu acho que todos vão vingar. Eu já falei aqui, se o Abel Ferreira continuar, obviamente, hein? Se o Abel Ferreira continuar, é importante deixar isso claro. Eu acho que todas essas jogadoras, essas contratações recentes do Palmeiras que chegaram para ser promessa, eu acho que todos eles vão vingar. Acho que todos eles vão vingar. Alguns, talvez, eu acho que precisam ser emprestados para que eles entendam outros contextos, como aconteceu com o Veiga, de ir para um Atlético Paranaense. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Atuesta, que viria para ser um cara que a gente enxerga que poderia ser um substituto do Veiga, e toda vez que entra não corresponde muito bem, eu acho que esse é um cara que poderia ser emprestado. Eu acho que isso agregaria muito assim, para ele, de ver o futebol sob uma outra perspectiva, né? Que um cara que não estava, obviamente, habituado ao futebol brasileiro. Ele chega no futebol brasileiro, ele tenta entender, ele ainda está pegando, cara, ele está tentando entender, né? Ele ainda parece que também não está muito bem habituado com o ambiente, com o trabalho do Abel, por isso que eu digo, esse é um jogador que, se emprestado, talvez ele voltasse ao Palmeiras com uma outra postura até, né? De cara, agora tem um pouco mais de malícia, um pouco mais de caça, já conheço, né, algumas coisas do futebol, alguns trejeitos, né? Algumas particularidades do futebol brasileiro, de outras torcidas, enfim. Acho que seria bom. Eu acho que todos vão vingar, tá? Na minha opinião, eu ainda acho que todos vão vingar. Se o Abel Ferreira continuar. Agora precisa de paciência. Se o torcedor ficar pegando no pé, pressionando, e os caras sempre entram em campo com a corda bamba. Mesmo que o Palmeiras esteja ganhando, ou o Palmeiras esteja liderando o campeonato, os caras sempre, não na corda bamba, né? Os caras sempre, é que nem no boxe, né? Você já entra no ringue contra as cordas, né? Ou preciso atuar bem, que senão o torcedor vai pegar no meu pé, enfim. Eu acho que vai dar certo, eu acho que o torcedor tem que apoiar, porque é a equipe que tem. E são jogadores que estão na confiança do Abel. Não adianta o torcedor falar, precisa de reforço, precisa de reforço, precisa de reforço. Bem, o Palmeiras pode até trazer um reforço, mas o Abel ele sempre fala da questão da ordem, né? da hierarquia. O Abel ele tem uma hierarquia e ele segue essa lógica. Ele tem essa convicção dele e ele segue esse racional. Não adianta, vamos trazer, né, um craque da Premier League. Caso o André. Ele vai chegar, se chegar, vamos supor que o André feche com o Palmeiras, ele chega no Palmeiras. Ele não vai cortar o caminho, ele não vai passar o Bruno Tabata, o Jailson no meio campo, né, o próprio Atuesta, ele não vai. Logo de cara não, ele passaria, na minha opinião. Ele passaria a ser o segundo para qualquer posição de meio campo, na minha opinião. O segundo logo de cara, né? Mas chegou, né? Aterrissou no Palmeiras hoje. Ele vai ser a terceira, quarta opção do Abel Ferreira. Ele não vai ser a primeira opção do banco de reserva. Ele vai ser, não, tá, terceira ou quarta é demais. Ele vai ser a segunda ou a terceira opção no banco de reserva. Ele vai priorizar os caras que estão lá, que são de confiança. Aí o Abel Ferreira ele vai ver o treinamento, aí vai rolar o famoso chaveco, né? Olha, o cara vai ganhar prioridade, porque ele tá no treinamento, ele tá cumprindo melhor o papel, aí põe dentro de campo, põe o cara para atuar, o cara arrebenta, aí fala, pô, agora assim, calma, gente, né? Todo mundo vai ter seu espaço, mas o cara ele tá correspondendo mais, ele tá, olha o que ele tá fazendo. Ele tá cumprindo esse papel tático, quando ataca, quando defende, e aí o Abel tem toda essa virtude da gestão do elenco, né? Que ele faz isso com um certo primor. Mas eu acho que se o André chega, ele vai passar a ser rapidamente a primeira opção do banco. Se não, possivelmente até titular, mas ele passaria a ser de forma quase assim, questão de pouquíssimo tempo, não digo imediato, né? Questão de pouquíssimo tempo, ele passaria a ser a primeira opção de qualquer posição do meio campo. Agora, inicialmente não. O Abel Ferreira ele cumpriria ali com aquele, né,
a hierarquia, né, que ele tem dentro do elenco. Então essa é uma lógica que ele sempre segue, né? Então, voltando ao assunto, né? Ele falou que esse trabalho, né, essa conquista, minimiza o feito dele, mas o feito dele, eu acho que o Abel, ele tenta, ele parte para esse lado, né? Ele tenta se esquivar um pouco dessa vaidade, mas é legal ouvir sempre. Ele rebateu até com uma certa agressividade, eu diria, mas depois eu acho que ele fica feliz, né? De uma conquista. Ele sabe que ele tem o papel dele, não é só o elenco, né? Os jogadores, ele falou, essa conquista vem graças aos jogadores que jogam, né? Mas não é só jogador. A gente sabe quantos treinadores tomam porrada. A gente viu o Dorival Júnior que ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, não seguiu no Flamengo, por exemplo. O Vitor Pereira tá tomando pancada agora, 1 mês de trabalho, tá tomando pancada no Flamengo. Né? Então, assim, não é um trabalho fácil. Ver equipes que trocam de treinador o tempo inteiro, 2, 3 treinadores por ano, e o Abel segue lá. Né? Ele mais do que ninguém sabe o quanto o trabalho de um treinador, de uma comissão técnica pesa, né? Então acho que depois ele deve bater uma satisfação de olhar os números e falar, cara, realmente um belo trabalho, né? Estamos executando um belo trabalho. Vamos embora. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Estava falando até com o Everton lá fora há pouco. No Clássico ele foi muito exigido, contra a Inter de Limeira também muitas oportunidades e hoje também foi um dos destaques do Palmeiras, né? Por que esse ano, esse Campeonato Paulista, a bola está chegando muito no Everton e o ano passado parece que a defesa conseguia controlar mais as ações dos adversários? Não sei dizer. Vocês são peritos em encontrar coisas negativas. Eu prefiro valorizar um dos melhores guarda-redes do mundo que tenho. Prefiro valorizar uma grande defesa que eu tenho, uma linha de 4 espetacular, mais um trio na frente também que independentemente da posição que o treinador lhes pede para jogar, esta metamorfose que a nossa equipa vai fazendo, com reforços, sem reforços, com lesões, sem lesões, porque se não fosse preciso o Everton eu metia mais um centroavante, não é? Jogava mais, mas o Everton é preciso, está lá, tem que defender e que ele continue assim, porque já vos disse que os jogos são extremamente competitivos. Jogar com equipas, eu às vezes acho piada quando dizem que o Palmeiras tem o melhor elenco, né? O Palmeiras tem o melhor elenco, eu vejo equipas como São Paulo com um grande elenco, eu vejo equipas como o Corinthians com um grande elenco, e eu vejo o Bragantino muito bem. Se esta equipa do Bragantino jogar todos os jogos assim, eu já vos disse várias vezes aqui, o que eu noto é que quando as equipas jogam contra nós, vêm com tudo, é isso que eu noto, com todas elas, São Paulo, Corinthians, Santos, Inter de Limeira, todas olham para o Palmeiras e está ali, é esta equipa que nós temos que derrotar, é esta equipa que nós temos que fazer tudo. Só que infelizmente nós temos o mesmo desejo, né? O desejo é recíproco, é de continuar a ganhar, é de continuar a jogar, continuar a vencer e seguir em frente. O desejo é o mesmo. Abel, boa noite, parabéns pela sua... Falando sobre o Everton, né? E aí ele mais uma vez, né? Ele parte para um certo tom de... O Abel tem moral, né? Eu critiquei ontem, por exemplo, o Vitor Pereira, ele fazendo recorte do jogo, né? De que o Flamengo, né, teve as melhores chances do primeiro tempo, a gente talvez merecia sair com um gol, e aí o cenário da partida fosse outro. Fazer esse recorte do jogo, isso pode ser perigoso, porque você não arruma o problema, você não arruma os problemas que tem. O Abel Ferreira, a gente conhece de longa data, a gente certamente sabe que todos esses problemas, e até a imprensa destacando, né? A galera destacando nessa coletiva, já é a segunda vez que ele é falado sobre a questão da bola que está chegando mais no Everton, né? Ele certamente está vendo isso e ele certamente vai trabalhar isso. Eu falei, eu acho que o Palmeiras vai melhorar muito até o início até o Campeonato Brasileiro chegar, até as coisas a começarem até dar o tempo aí, né, de todo mundo chegar no seu 100% fisicamente, que o Palmeiras impressiona fisicamente, mas o Palmeiras não está no seu 100%. O Palmeiras na minha opinião, o Palmeiras ainda está longe do seu 100%. Quando o Palmeiras chegar no seu 100%, aí a gente vai começar a ver essa defesa um pouco menos vazada, se quer para dizer assim, a defesa, o esquema defensivo. Vazada que a bola está chegando no Everton, né? Só que o Abel Ferreira, ele fala, vocês gostam de ver sob uma ótica negativa. Não é sob uma ótica negativa, obviamente, né? Ele, mais uma vez generalizando, né? Enfim, eu não gosto desse tipo de coisa, mas vamos embora.
Ele fala, ele faz um recorte, tem os melhores goleiros do mundo. Se fosse por mim, eu colocava mais um atacante, mas precisa ter um goleiro, né? Ele minimiza, mas assim, em relação ao Abel Ferreira, isso não é preocupante, ele minimizar essa questão da defesa do Palmeiras, de os adversários estarem passando com muito mais facilidade. O repórter até destacou algumas partidas que eu mesmo falei, a do Corinthians, que o Everton foi destaque, Inter de Limeira foi destaque também. Essa partida ele foi destaque também, e não só essas. Outro Flamengo também fez defesas importantes. Então ele vem se destacando, porque a bola está chegando. Né? Mas isso mostra mais uma vez o trabalho do Palmeiras, né? De captar bons jogadores. O Everton, um grande goleiro, um dos melhores, como destacou o Abel, um dos melhores do mundo, e vem provando isso, né? E tem, por exemplo, o Santos, para mim, é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Talvez se a gente for pensar que dos que foram convocados pelo Tite, o Santos, em teoria, é o segundo melhor goleiro do Brasil. Segundo ou terceiro, eu acho que o Everson também foi, né? Segundo ou terceiro melhor do Brasil. Ele era a sequência, logo na sequência do Everton era o Santos. Então por que o Santos não tá confortável no gol do Flamengo? Eu não sei. Mas o Everton tá extremamente confortável. O Everton tá soltinho na pista no gol do Palmeiras. E ele tá brilhando. Ele tá fazendo valer. O Cássio, o Cássio é um gigante, né? E você vê a grandeza de um jogador quando ele destaca a atuação de um rival. O Cássio o Cássio é bizarro, né? No bom sentido. É impressionante, cara. Ele dá uma entrevista pós-jogo para elogiar o Everton. Pô, ali do outro lado, um grande goleiro. Eu queria que ele não fizesse grandes defesas, né? Eu queria que ele não tivesse ido tão bem para que a gente pudesse ganhar. Mas, cara, deixou um elogio para assim, o Cássio elogiando a atuação do Everton. Só para você ver como que o Everton está sendo decisivo para o Palmeiras e a importância desse goleiro. E eu não acho que é olhar a coisa pelo lado negativo. Né? Eu acho que é importante destacar. O repórter até exaltou, né, a atuação do Everton. E em relação à defesa, eu acho que a defesa como um todo vai melhorar. Eu não faço a crítica ao Abel nesse sentido de ele está fazendo um recorte positivo, isso é perigoso. Porque a gente conhece o Abel de longa data e a gente sabe que essas coisas vão ser trabalhadas e ele mostrou uma certa insatisfação recentemente com os problemas defensivos. Né? Vamos para a última pergunta, a gente está com 50, vamos para a última pergunta, vai. A 100ª vitória no comando técnico do Palmeiras, e quando a gente puxa um retrato do início do ano passado até o período atual, Palmeiras hoje é a 5ª equipe no mundo que menos foi derrotada. Só que a equipe que mais jogou hoje foi a partida número 85 em comparação ao Al Nassr, que lidera esse período, né, só 5 derrotas, só que eles só jogaram 36 partidas. Queria que você falasse dessa consistência do time do Palmeiras, porque mesmo mudando algumas peças, mudando algumas estratégias de jogo, o Palmeiras continua sendo muito competitivo, muito forte, mesmo quando enfrenta adversários do nível do Bragantino, que dá a vida contra vocês. Nós trabalhamos no silêncio e deixamos que o nosso trabalho brilhe. É assim. 84 jogos que eu nem... E quantas derrotas? 7. Não, isso é para vocês. É para aqueles que têm dúvida. Não, isso é... Eu nem sabia, para ser sincero. Parabéns aos meus jogadores, porque continuam com fome e vontade de continuar a ganhar, e isso é que mais me admira neles. Por isso eu tenho muito respeito e admiração por tudo que eles fazem diariamente, porque fácil é chegar, difícil é manter, e mais difícil ainda é continuar a ganhar. E nós já o fizemos no passado, fizemos no passado recente e queremos fazê-los também no futuro. Abel, boa noite. Queria que você analisasse o grupo do Palmeiras. Eu vou passar para outra pergunta, porque foi aquela pergunta para jogar para a torcida, enfim, não tem muito o que falar, né? Elogiou o trabalho do Palmeiras, os números, né? E são impressionantes, os números de fato são impressionantes. E aí o Abel elogia mais uma vez o elenco, mas então, já que ele não quer, eu elogio o Abel Ferreira mais uma vez, porque esses números, né, só foram possíveis graças ao trabalho do Abel como treinador e da sua comissão técnica, que faz um trabalho, na minha opinião, brilhante aí à frente do Palmeiras. Um grupo com o São Bernardo surpreendente, né? Um time que pode fazer até melhor campanha ainda nessa primeira fase. Já dá para imaginar, o confronto está decidido vocês contra o São Bernardo. Já começou a dar uma estudada, e como é que você tem enxergado essa equipe que vai ser seu adversário nas quartas? É a segunda melhor equipa, não é? Vamos jogar com a segunda melhor equipa. A verdade é que a forma como o calendário está feito há que discuti-la. Nós tivemos essa discussão com a Federação Paulista de Futebol no início do ano. Essa questão da forma como é que se devia de apurar as equipas foi discutida. Mas depois, no final, sempre quem decide são os dirigentes. Os dirigentes, no final, é que decidem o que é melhor. E pronto, a verdade é que nós, neste momento, vamos defrontar a segunda melhor equipa. É o que dita, neste momento, a classificação. A segunda melhor equipa, mas vamos esperar até o fim.
Boa noite, Abel. Tudo O Abel, ele fala que foi discutido com a federação, mas quem decide no final são os dirigentes, né? Inclusive com a bênção da própria dirigente palmeirense, né? Então não é só os outros dirigentes, inclusive é o dirigente palmeirense. Ele foi perguntado, né, se o Palmeiras já tá pensando no São Bernardo. Não falou, né? Ele só falou dessa questão de, pô, já vamos enfrentar. E vai ser esse confronto já, tá? Já está definido. Esses dois, o São Bernardo pode brigar para ter a melhor campanha, a liderança do grupo e a melhor campanha geral. É impressionante. Por isso que eu falei, é impressionante, né? Vão se digladiar aí em pouquíssimos dias coisas do campeonato, né? Como o Abel destacou, os dirigentes assinam embaixo, então não tem muito o que fazer, né? Não tem muito que... O Vampeta, eu tava ouvindo o Vampeta uma vez na Transamérica, na Jovem Pan, perdão, na Jovem Pan, e ele falou que participou uma vez dessa reunião de presidentes, né? Dos clubes paulistas. Eu não lembro o que aconteceu. Era questão de algum tomando de campo, enfim, cara, ele falou, cara, os clubes menores ninguém levanta a mão pra falar nada. Eles vão na onda dos grandes. Eu não sei como tá hoje. Isso na época que o Vampeta era presidente do Audax, se eu não me engano, né? Foi lá, na época era o Aidar, o presidente do São Paulo, o Andrés, o presidente do Corinthians, se eu não me engano, e o Gagliotti, o presidente do Palmeiras, né? E ele... Era o Aidar? Eu não lembro. Ele falou ali, pô, cara, participei lá, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Eles ficam todo mundo esperando ver o que os grandes vão falar. Aí chegou uma hora, o presidente do São Paulo acho que levantou a mão. Eu acho que é tranquilo, né? Era capacidade de estádio, se eu não me... Pô, eu não tô me lembrando agora. Era, time tal não pode jogar no estádio porque o estádio não tem a capacidade suficiente. Aí eu acho que o presidente do São Paulo falou, não, pô, eu acho que tem que jogar. Os caras estão participando, concordo de jogar lá. E foi os outros presidentes, os grandes, né? Não, também concordo. Aí todo mundo vai na onda, né? Não, concordo. Então, esse formato de campeonato vai continuar. Nem o presidente do São Bernardo vai levantar a mão para falar alguma coisa. Talvez ele mande uma pauta, né? Ele mande a pauta antes da reunião. Cara, será que a gente pode discutir isso aqui? E aí, na hora que puxar o assunto, né? Pô, vamos discutir aqui o formato do mata-mata, né? Do primeiro encarar o segundo colocado do grupo. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Se o dos grandes não levantarem a mão, os outros não vão levantar a mão. O Vampeta falou isso. Né? Ele participou e não faz muito tempo. Não faz muito tempo que ele deixou de ser presidente do Audax. Então, você vê que não adianta, cara. Se um grande não levantar a mão para fazer uma objeção, os outros também, pô. Se ninguém falar nada, né? Se os caras estão ok com isso, não tem o que eu fazer, né? O presidente do São Bernardo vai olhar e falar, cara, se ninguém tem nada a dizer, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Enfim, vou fechar agora, gente. Rolou mais nenhuma pergunta sobre a atuação do Palmeiras, mas é isso, a gente tá quase uma hora de... Pô, vamos ver só mais uma, vai. Eu queria ver se alguém pergunta alguma coisa do jogo. Tudo bem? Eu posso estar enganado, mas durante o jogo percebi algumas trocas do Rony. Você trocou o Rony da referência, o Dudu. O que você estava buscando com essas trocas? Porque, me corrija se eu estiver enganado, houve até uma perda do encaixe do meio-campo do time com essas trocas, né? Obrigado. Olha, o Caixinha começou a ser treinador antes de mim. Eu tive a oportunidade. Eu gosto de ver todos os treinadores, seja portugueses, estrangeiros, quer que seja, e perceber que todos eles têm qualidade, e a verdade é que ele preparou muito bem este jogo, como te disse. Teve a semana toda para preparar este jogo, senti uma equipa, honestamente, hoje melhor fisicamente do que nós. Melhor fisicamente, o meio campo deles com muita pegada, muita chegada. É verdade com muitas faltas, mas parte a parte, acho. Mas achei a equipa deles melhor que nós. E é sempre difícil jogar contra equipas organizadas e competitivas. Como te disse, hoje o resultado é muito bom, mas muito à custa dos jogadores que entraram do banco e nos ajudaram imenso. Abel, boa noite. Aí sim, pô. Aí vem uma pergunta dentro de campo, né? O repórter perguntou porque o Abel, os jogadores do Palmeiras, alguns mudaram de posição e parece que o Palmeiras perdeu o encaixe, né? E o Abel Ferreira até, para quem viu, quem tava vendo a imagem, ele até concordou, ele balançou com a cabeça de que concordou com isso. Só que a que se deve isso, né, na visão do Abel? A melhor condicionamento físico do Bragantino. Ele até elogiou, o treinador do Bragantino é um português, né? Caixinha, né? Ele já era treinador, eu gosto de acompanhar não só os estrangeiros, os portugueses, mas os brasileiros também.
E para ele, na visão do Abel, o Bragantino tá melhor fisicamente. Tá melhor fisicamente. Pelo segundo tempo, eu vou de concordar com o Abel, tá? Não sei se foi um jogo atípico, né? Que o Abel fala, as equipes quando jogam contra o Palmeiras, eles dão um pouco a mais. E eu concordo. Eu também acho que as equipes, algumas, não todas, elas quando vão encarar o Palmeiras, elas deixam tudo dentro de campo. Porque, falei e vou repetir, às vezes é um grande rival. Alguns veem como o adversário a ser batido, então vamos se provar jogando bem contra o Palmeiras, mandar um recado para as outras equipes, para os críticos, né? Fizemos um grande jogo. Às vezes o jogador, um time de menor expressão, é a oportunidade, é a porta, talvez uma porta de entrada para as grandes equipes, tá? De uma equipe que vai disputar a Série A, disputar a Série B, tem mais calendário, essa possibilidade de ir e aí tentar se provar, ganhar mais destaque, mais projeção. Então, por isso que várias equipes vão jogar mais contra o Palmeiras. Não digo que vão jogar mais, mas vão deixar mais dentro de campo. Vão deixar mais, vão por mais para o aspecto físico. Mas eu acho que o Bragantino mostrou, não sei, eu não acompanhei todos os jogos do Bragantino, tá? Mas por esse do Palmeiras, aparentemente, é que não dá para fazer um recorte. Eu falo, tem que tomar cuidado, porque o Corinthians me surpreendeu no jogo contra o Palmeiras. O segundo tempo eu não esperava aquela reação do Corinthians, porque fisicamente o Corinthians é uma equipe que vai caindo ao longo do segundo tempo, né? Não só o Corinthians, a grande maioria das equipes, mas o Corinthians tava nessa, né? De o primeiro tempo muito forte, o segundo tempo cai muito, assim, é uma disparidade muito grande. Então me chamou a atenção, assim, essa retomada do Corinthians no final do derby, né? Até quase buscando o terceiro gol, a virada do jogo. Então, a revirada, né? Que o Palmeiras tinha virado. Então, me surpreendeu. Então, assim, não sei como é que tá o Bragantino de forma geral, mas pelo segundo tempo do Corinthians, para quem só viu o derby, vai achar, pô, o Corinthians fisicamente tá voando, né? Mas ainda não, o Corinthians ainda tem muito. Que a torcida do Corinthians empurra muito. E aí, por isso que dá, talvez, fazer essa leitura pro Bragantino. Porque o Corinthians tem uma torcida, pô, era um caldeirão. Para quem tava ouvindo o jogo, que vem vendo o jogo, cara, era um barulho ensurdecedor até na transmissão. Era impressionante o barulho que estava fazendo a torcida do Corinthians. Isso infla, né? A confiança do atleta, eles entregam mais, né? E o Bragantino não, foi jogar fora de casa, foi jogar no Allianz Parque. Então, para eles crescerem de produção no estádio onde praticamente não tem torcedor, de fato, fisicamente, eu acho que o Bragantino está melhor que o Palmeiras. Isso foi destacado pelo Abel. E a isso ele acredita aí essa perda, essa falta de encaixe que aconteceu no Palmeiras, né? Algumas trocas de posição que o Abel fez ao longo da partida. Não entrou muito no detalhe técnico, eu acho que essa é a visão do Abel mesmo, porque ele, quando ele vê um problema, ele entra em detalhes técnicos mesmo. A gente tentou aqui, mas eles fizeram isso, fizeram aquilo. Então, fisicamente, o Palmeiras, é o que eu falei, o Palmeiras, para mim, é uma das equipes que hoje, fisicamente, dos clubes da Série A, é uma das melhores. É uma das melhores. Se não a melhor, mas vai melhorar muito. O ano passado, para mim, o Palmeiras sobrou muito, mas sobrou muito fisicamente em relação a todas as outras do Brasil, né? E esse ano tem tudo para isso acontecer. O Palmeiras, fisicamente, é uma equipe de muita força física. É uma equipe de muita imposição física e essa temporada deve acontecer também. Por isso que eu acho que a defesa do Palmeiras ainda vai crescer muito, né? É uma equipe de muita imposição. Então, como o time não está fisicamente muito bem, tá deixando esses espaços, né? Também algumas decisões precipitadas, é verdade, né? Alguns erros de marcação, alguns erros básicos, mas isso com o ritmo de jogo, o tempo de bola, eu acho que isso vai crescer. Enquanto isso não acontece, o Palmeiras conta com um grande goleiro, que é o Everton, o melhor goleiro em atividade no Brasil, na minha opinião, tá? É isso, gente. Agora sim vou finalizar. Queria terminar ouvindo uma pergunta mais técnica. Chegou a pergunta. Então eu finalizo agora, a coletiva está na metade, fica o convite aberto para vocês, se quiserem ouvir a coletiva na íntegra, entra lá no canal oficial do Palmeiras no YouTube, TV Palmeiras Fã, entra, dá uma moral, se inscreve no canal, curte o vídeo, assiste a coletiva na íntegra, na velocidade normal, né? Aqui a gente vê um pouco acelerado. E é isso, valeu demais para todo mundo, forte abraço. Vamos acompanhar agora o Fortaleza, hein? O Galo não venceu, mas eu acho que tem tudo para vencer o jogo da volta. E agora a gente fica na torcida pelo Fortaleza, tá? Gente, agora eu finalizo. Torcida aí e tamo junto.